Olá amigos, estamos aqui para darmos continuidade às reflexões espíritas tão importantes para nossas vidas. Nós falamos sobre milagres há alguns programas atrás e hoje nós gostaríamos de apresentar o que Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos lega como profunda e importante contribuição na questão do magnetismo, das curas. Então Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai nos falar das curas espirituais através de 3 modelos. Do magnetismo humano, quando a pessoa é dotada de tanta energia que ela pode curar. Então, porque as energias para curarem, elas precisam ter qualidade. Quanto mais puras, mais possíveis de serem instrumentos de cura. Não basta ter muita energia vital, não basta ter muito fluido mediúnico de cura, é necessário que tenha qualidade. É necessário muita ação dentro do movimento da cura. Então Allan Kardec divide esse movimento, esse magnetismo, em magnetismo humano, que só depende do indivíduo, então não é mediúnico, é anímico, é a energia do indivíduo que se irradia em direção à pessoa, podendo beneficiá-la. O magnetismo espiritual, que é quando os espíritos ou o espírito vem diretamente agir sobre a pessoa que pediu, que orou, ou por quem alguém pediu, vem agir sobre aquela pessoa, vai agir à distância, o que nos dá essa confiança de podermos orar a Deus, a Jesus, pedir aos benfeitores que possam interceder por alguém que a gente está rogando. À distância, eles vão lá, o espírito diretamente. E o misto, que é o mais comum nas casas espíritas, é o médium sendo assessorado por entidades espirituais que vão dar qualidade aos seus fluidos e vão dar até mais potência aos seus fluidos, trazendo o benefício para as pessoas que vão a qualquer casa religiosa. Eu falei casa espírita, mas qualquer religioso que impõe as mãos, pode ser uma benzedeira, pode ser um padre, pode ser um bispo, pode ser o pastor de uma igreja. Desde que a pessoa ore por alguém, ela estando envolvida por uma entidade espiritual que participa daquele momento, ela então estará oferecendo o que Allan Kardec chama didaticamente de magnetismo misto, quer dizer que tenha magnetismo humano assessorado, potencializado pelo magnetismo dos espíritos que estão ao seu redor. Então nós vamos exemplificar para que essas lições fiquem bem gravadas em nós. Vamos falar no magnetismo humano. Se falar em magnetismo humano de cura é impossível sem falar em Jesus, o celeste amigo, porque Jesus é um espírito puro, então ele não precisa ser médium de alguém. Diz Allan Kardec no final da Gênese, se Jesus era médium de Deus, porque ele é o espírito mais puro que pode chegar a uma evolução espiritual, então ele não precisa de um espírito superior a ele. Então Jesus irradiava do seu próprio magnetismo e curava, os seus fluidos curavam. Então nós vamos ter passagens magníficas no Evangelho, que Jesus curava impondo as mãos, curava à distância, mostrando a sua capacidade, seu magnetismo humano, porque ele estava encarnado, porque estava dentro de um corpo físico. Mas Jesus, naturalmente, fora do corpo físico, como espírito puro, faria o mesmo movimento, traduzindo em cura da mesma maneira. Então nós temos a cura dos 10 leprosos, quando Jesus ia da Galileia para a Judéia, atravessava a Samaria, e ele é abordado numa estrada por 10 leprosos que estavam à distância, suplicando, mestre, mestre, por favor. E Jesus para aquela comitiva, que caminhava e pergunta, o que vocês querem? E um deles responde, em nome dos 10, nós queremos que o Senhor nos limpe. Então Jesus diz que eles voltam então que vão então no caso à justiça, que seria aos judeus, a se reinscreverem como entre os vivos, porque os leprosos eram considerados semi-mortos. Então vão lá e façam conforme está escrito nas leis, apresente-se aos sacerdotes. E assim eles fizeram, eles viraram
começaram a andar, e assim, enquanto isso eles foram se vendo limpos no caminho. Então o magnetismo de cura de Jesus era tão profundo, gente, era tão puro, que à medida que eles iam andando, a lepra foi desaparecendo. E um deles volta para agradecer. O que deixa um profundo, também um grande ensinamento, que é quando Jesus pergunta, não eram 10? Só um voltou para agradecer, e justo um samaritano, quer dizer, não era nem judeu. Então é importante, vocês veem aí o que é o magnetismo humano, quer dizer, de um espírito encarnado. Eu tenho um caso que me marcou bastante. Eu atendi no posto de saúde aqui na unidade básica em Cambé, aqui onde eu moro, onde já me aposentei lá da universidade e da saúde pública. Eu atendi uma vez um moço muito simpático, ele entrou forte, vigoroso, bem vitalizado. Ele entrou no meu consultório e disse assim, doutor, eu só vim buscar uma receita para o meu pai. E eu falei, pois não, receita do que é? Peguei a ficha e vi que realmente a ficha era no nome do pai dele. E ele tomava há muitos anos aquele remédio para pressão, eram vários remédios. Enquanto eu fazia a receita, eu observava que ele estava sorrindo. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor está observando que eu sou feliz? Eu falei, eu estou observando. Eu falei, o que aconteceu? Uns 2, 3 anos, doutor. Daí ele falou, eu sou protestante de uma das igrejas protestantes, não era batista, adventista, é uma também bastante conhecida, e ele tocava clarinete na igreja. Então ele disse que todo domingo ele ficava ensaiando em casa para a noite ele ir no culto, apresentar aquelas músicas. E um dia ele estava ensaiando e ele escutou um barulho, ele estava no quarto, escutou um barulho na sala, um ruído estranho, ele disse que era meio surdo. E ele correu para a sala e ele viu o filho dele eletrocutado. Estava com os 2 dedos na tomada e eletrocutado, estava assim pálido, sem vida. Ele pegou a criança dele, pôs no colo, saiu na varanda e quando ele percebeu que não daria tempo para salvar o filho dele, ele ali se ajoelhou, orou a Deus, orou a Jesus, pedindo que fosse feita a vontade do Pai, mas que se pudesse, que o filho dele pudesse ser salvo. E ele disse que sentiu sair de si uma energia. Ele falou, nossa, parece que eu dei um choque no meu filho. O meu filho estremeceu e voltou assim. E imediatamente voltou a respirar e o seu coração voltou a bater. Eu recolhi-o para dentro de casa completamente são, curado, normal. Então ele tinha todas as energias necessárias para curar, a fé necessária para dar um impulso àquele magnetismo, o destino daqueles fluidos que era o Filho e o amor que ele tinha pelo Filho e o amor a Deus. Então ele, ali através do magnetismo humano, ele curou o próprio Filho, nos fazendo recordar Jesus que dizia, vocês podem fazer essas mesmas coisas que eu faço e muito mais. Outro magnetismo é o espiritual, é dos espíritos diretamente sobre as pessoas. Isso é interessante quando a gente lembra daquele encontro do centurião com Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus e fala, meu servo está doente e eu quero muito bem esse servo, eu não gostaria de vê-lo perecer. E Jesus fala, vamos à sua casa. E ele fala, não precisa ir, eu comando 100 soldados e sei que se eu der uma ordem, qualquer um deles, eles obedecerão. Sei que o Senhor comanda uma legião de espíritos, de anjos, e que se o Senhor der uma ordem, eles curarão meu servo. O que faz com que Jesus exclame, jamais vi tamanha fé nesse tempo aqui em Cafarnaum quanto a deste homem. Aí ele olha para aquele centurião e diz, pode ir para casa que o seu servo já está curado. E já estava, conforme o testemunho daqueles que aguardavam o seu patrão chegar em casa dizendo que ele já estava curado. Então esse magnetismo provavelmente foi aqueles espíritos que vieram naquele cortejo espiritual junto com Jesus, que foram lá curar, embora o próprio Cristo pudesse ter curado por mais quilômetros que fosse a casa do homem. Mas muito provavelmente aquele cortejo de espíritos que acompanharam Jesus estavam lá curando o servo daquele centurião. E em terceiro é o magnetismo misto, que é a gente na boa vontade, cheio com muitas deficiências, mas com aquela intenção de ser útil, nós elevamos nossos pensamentos, impomos nossas mãos, irradiamos sobre as pessoas que nos procuram, que pedem nosso auxílio ou que vão à casa espírita, sabendo que seremos apenas um dínamo,
propulsor de uma energia que virá das entidades maiores. Nós seremos como uma bateria, eles nos carregam de energias melhores, nós irradiamos para a pessoa recolhe aquele benefício, os espíritos vão embora e nós voltamos a ser o que nós éramos. Então ali é o magnetismo misto, onde mistura a energia espiritual com a energia humana, que também é espiritual, porque nós somos espíritos dentro do corpo físico. Mas fica aí, então, esse raciocínio que Allan Kardec nos apresenta para que nós compreendermos e para nós fortalecermos a nossa fé, sabendo que podemos orar com a certeza de que podemos ser beneficiados onde quer que estejamos. Obrigado.